Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Que bom poder estar aqui mais uma vez para os nossos estudos da revista Crescendo na Palavra. Na lição de hoje, a lição de número 3, vamos tratar sobre um tema muito importante: religião e dinheiro. Duas coisas que permeiam a nossa vida, em especial nós brasileiros, que somos um povo muito religioso e que, obviamente, como humanidade, precisamos do dinheiro, a tal ponto que alguns se tornam escravos dele. Bom, nesta lição, que será fundamentada no texto de Malaquias 3, versículos 6 até o 12, nós vamos falar um pouco sobre a cultura do dinheiro, a cultura dos ministros de Mamon nos nossos dias. Vamos falar um pouco sobre a importância do dinheiro na nossa vida e avaliar o texto de Malaquias 3 como uma chamada de Deus à fidelidade em todos os aspectos da nossa vida. E, obviamente, você será muito abençoado com esse conteúdo, eu tenho certeza, e vai abençoar muitas vidas, dando também a sua contribuição. O nosso primeiro tópico da lição trata da cultura dos ministros de Mamon. Nele, nós vamos observar que o Senhor Jesus identificou somente um Deus como sendo capaz de refletir em expectativa popular a relação e a comparação com o Deus verdadeiro. E esse Deus é Mamon. Ou seja, a população, os homens em si, têm um apego muito grande ao dinheiro, e Jesus, nosso Senhor, disse que o dinheiro não é algo neutro. O dinheiro é um espírito, ou melhor, há um espírito que opera por trás do dinheiro. Então não há neutralidade na questão do dinheiro na vida de ninguém, não só da dos cristãos, mas na vida de ninguém. A palavra riquezas, que Jesus usa ali, é uma tradução do nome Mamon, que era considerado o Deus das riquezas. E fica claro, então, que Mamon detém uma adoração, por vezes, maior do que o próprio Deus. Muitas vezes, há um número muito maior de pessoas que adoram Mamon do que o número de pessoas que adoram a Deus. E por Mamon, essas pessoas mentem, roubam, matam e morrem por Mamon, pelas riquezas, por poder se tornar rico cada vez mais, ou por desejar se tornar cada vez mais rico. Então, Mamon, de todos os falsos deuses, ele é o maior que este mundo já reverenciou. Diversos falsos deuses do passado já não são lembrados nem adorados, mas até hoje Mamon é adorado com profunda reverência por homens e mulheres em todo o mundo. Não é só o mundo, inclusive, os ímpios que o adoram. Infelizmente, a história já provou que a igreja costuma levantar seus altares revestidos de ouro em adoração a Mamon. Isso é um problema. Hoje, nós não somos diferentes dos homens dos dias de Jesus. Tanto homens quanto mulheres dos dias do nosso Senhor Jesus viviam cerceados, tentados por Mamon. Todos somos tentados por Mamon. Todos somos tentados pelas riquezas. E, obviamente, isso procede primeiro de um desejo natural, porque todos queremos crescer economicamente, ter melhores condições para cuidar da nossa família, para cuidar dos nossos interesses, das nossas necessidades, e para ajudar a obra de Deus, no caso daqueles que são cristãos. Muitos irmãos sonham em também poder ter uma renda maior, a fim de contribuir mais com a obra de Deus, se comprometendo com essa obra. Por isso, porque Mamon entra nessa equação, porque as riquezas ou o patrimônio entra nessa equação, inclusive para fazermos a vontade de Deus, todos nós estamos expostos à tentação por Mamon. Ou seja, ou nós o dominamos, ou ele nos domina. Ou nós dominamos as nossas expectativas pelas riquezas, ou as expectativas pela riqueza nos dominam e passa a ser o cerne da nossa vida. Jesus ensinava aos seus discípulos a não se apegarem à cultura materialista, porque a cultura materialista é a cultura que idolatra Mamon. Então, os discípulos de Jesus devem estar preparados para enfrentar sofrimentos e privações por causa dele. Ele alertou, inclusive, que nós estaríamos sujeitos a isso porque o mundo odiaria. Porém, irmãos, atualmente muitos pregadores resumem todo o sofrimento de Jesus, desde o seu nascimento até a sua terrível morte por crucificação, como sendo para nos fazer felizes, endinheirados e saudáveis. A obra de Cristo tem sido diminuída para desejos egoístas humanos, que é felicidade, enriquecimento e saúde. Muito, muito pouco diante daquilo que de fato a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário realizou por nós, que tem aspectos eternos. Dinheiro, felicidade e saúde são transitórios, porque esta vida vai acabar. A pessoa pode ser milionário, bilionário, trilionário até o último dia da vida dela, mas isso vai acabar. Todas essas coisas vão acabar. Mas a obra de Jesus transcende essa existência.
vai além daqui, vai para a eternidade. E ela é muito maior do que essa diminuição terrível que estão fazendo em muitas pregações, tentando convencer as pessoas de que Jesus morreu apenas para nos fazer felizes, endireitados e saudáveis fisicamente. Que tristeza. Bom, esse tipo de pregação que hoje nós vemos de maneira tão comum na internet, nos templos das igrejas, em diversos ambientes que nós podemos acessar, se torna mais comum a cada dia. E aí, cada dia mais, nós temos crentes obcecados por dinheiro e felicidade. Cada dia mais, crentes interessados em crescer, crescer, crescer financeiramente, mas se esquecendo de Deus continuamente. É preciso voltar ao Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus e ele é o poder transformador, não o dinheiro. Não é o dinheiro que é o poder de Deus. Logo, não é o que o dinheiro pode comprar que manifesta, o que revela a bênção de Deus sobre nós, mas a transformação que o Evangelho produz no caráter que mostra o poder de Deus em nossa vida, independente de sermos abastados financeiramente ou não. Por isso é de suma importância entendermos Malaquias 3, que é o segundo tópico da nossa lição. Quando vamos aqui observar que o Senhor está falando a uma geração rebelde, pessoas que haviam acabado de voltar do cativeiro para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo. Eles alcançaram libertação da parte de Deus. E o que eles mais deveriam ter era gratidão, eles deveriam estar profundamente agradecidos. Mas não, eles voltam para Jerusalém, reconstroem a cidade, os muros, o templo, mas, sobretudo, se voltam para seus interesses e começam a tratar Deus com desprezo, oferecendo ao Senhor ofertas superficiais, oferecendo ao Senhor o resto, oferecendo ao Senhor aquilo que eles não usariam, talvez, ou o que lhes sobrava. Eles levavam não mais o animal perfeito, mas o coxo, o aleijado, o animal até doente. Eles levavam não mais os seus dízimos e ofertas, mas um pequeno valor para justificar aquilo, porque eles entendiam que precisavam cuidar da sua vida. E ao fazer isso, desprezavam a excelência de Deus, de ofertar a Deus com sua máxima excelência, de dizimar a Deus com total excelência e fidelidade. Eles estavam completamente afastados do Senhor, querendo enganar Deus. E por isso o Senhor diz que eles o estão roubando nos dízimos e nas ofertas, porque eles não estavam cumprindo a lei do Senhor conforme a lei determinava que deveria ser. E transgrediam contra Deus de maneira terrível. Então o Senhor propõe a eles: façam um teste comigo. Tragam os seus dízimos e as suas ofertas fielmente até o templo e façam prova de mim, para que vocês confirmem se eu não sou um Deus maravilhoso e abençoador. E eu abrirei a janela dos céus e vos abençoarei. Hoje, às vezes, vemos esse tipo de ensino ainda ser dado na igreja como sendo algo positivo, de que nós devemos fazer prova de Deus. Porém, não é isso que Deus está dizendo para eles. Deus está mandando ou sugerindo a uma geração distante dele, a uma geração incrédula e perversa, que o desafiem, que provem a ele. Deus nunca pediu, nunca sugeriu aos seus fiéis que provassem ele, que fizessem prova dele. Por quê? Obviamente, irmãos, porque os fiéis não precisam provar Deus. Eles conhecem Deus, eles sabem que Deus é galardoador daqueles que o buscam, eles são gratos a Deus por tudo que têm, e eles trabalham pelo melhor para si e oferecem o melhor para Deus. Os fiéis não precisam provar a Deus, não precisam fazer prova do Senhor. Quem precisa fazer prova de Deus são os infiéis. Então, para você que é infiel nos seus dízimos e ofertas, essa palavra se adequa. Entregue fielmente e desafie a Deus. Você vai ver se Deus não vai te abençoar. Para você que é fiel, não precisa, né? Você sabe disso, que não precisa provar a Deus, porque você tem experimentado a bênção de Deus na sua vida. Bom, para encerrar, fica muito claro, então, que a motivação correta dos filhos de Deus na entrega dos dízimos e ofertas não é um anseio por receber mais. Muito pelo contrário, é a gratidão por tudo que já recebeu. Então, os sentimentos que jazem no coração de quem ama a Deus é o sentimento da obediência, eu vou cumprir a palavra do Senhor, e o sentimento de gratidão. Eu sou feliz porque Deus me supre em todas as minhas necessidades. Por isso chegamos aqui ao ponto 3, que é o lucro da piedade, onde nós avaliaremos a palavra de Paulo em 1 Timóteo no capítulo 6, na qual ele alerta Timóteo a respeito dos homens que misturavam fé e lucro, e ensinavam que as pessoas de fé teriam lucro. Infelizmente, muitos homens estão ainda ensinando isso em nossos dias. Paulo percebeu claramente
que muitos deles estavam tentando servir a Deus e a Mamon conjuntamente. Porém, nosso Senhor Jesus já havia dito que é impossível servir a dois senhores, e ele usa exatamente Mamon como o exemplo na sua fala, assim como Paulo aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6. E Paulo sabia que se os irmãos continuassem nessa dubiedade de servir a Deus e a Mamon, no fim serviriam apenas a Mamon. Acabariam se esquecendo de Deus e se voltando para as riquezas, passando a viver em razão, em motivação única e exclusiva de adquirir riquezas e não mais de glorificar a Deus. Paulo então usa aqui um termo maravilhoso, que é o termo contentamento, que é o termo que, do meu ponto de vista, melhor explica a prosperidade. Porque o que é alguém próspero? É alguém que tem contentamento de vida, que tem satisfação com a vida. É alguém que é feliz e contente com a vida que tem, grato e satisfeito. E não é alguém acomodado, que, estou feliz e contente com a vida que tenho, então tá bom, vou ficar aqui. Não, é alguém que trabalha para melhorar, que a despeito do seu contentamento, continua trabalhando e oferecendo o melhor, e fazendo o melhor no seu trabalho, na obra de Deus, porque a excelência é multiplicadora por natureza, e ele está sempre fazendo o melhor, e obviamente ele deseja ganhar mais, mas deseja por um motivo nobre, para a glória de Deus, porque quer contribuir mais para missões, porque quer que o seu dízimo seja melhor a cada dia. A motivação dessa pessoa não é a riqueza, é o Senhor, é a obra de Deus. Essa é uma das coisas que estão implementadas na vida daqueles que amam a Deus. Contentamento. Somos contentes e felizes com todo o suprimento que Deus tem nos concedido. E o contentamento, ele é um caminho maravilhoso, porque ele não favorece nem a riqueza, nem a pobreza. Ele favorece o relacionamento com Deus. Ou seja, na pobreza ou na riqueza, o meu contentamento está em Deus, em tudo aquilo que Ele bondosamente tem me concedido. Por fim, terminamos a nossa lição refletindo sobre o fato que os cristãos que são apegados ao dinheiro não entendem o valor do reino de Deus. E os cristãos que entendem o valor do reino de Deus enxergam o dinheiro como um instrumento através do qual esse reino será expandido e através do qual o nome de Deus será glorificado. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.